Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas. Vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com 1 grau de liberdade, especificamente desbalanceamento rotativo. Bom, vamos lá. A gente tem uma situação aqui de vibração forçada com excitação harmônica, que é um dos casos mais corriqueiros em aplicações na nossa vida prática, né, que é o caso do desbalanceamento rotativo. A gente tem essa configuração, né? A gente tem uma massa, que é o nosso sistema, a suspensão formada pela mola e pelo amortecedor, e uma restrição lateral aqui que obriga o sistema a vibrar somente na vertical. Aqui o X é para denotar que a variável que governa o movimento do sistema é a variável X. Tá? Se a gente pega e tira uma foto, a foto no caso o equipamento está indo para cima, o sistema, aqui eu vou ter um ângulo, né, em cima da referência horizontal que foi traçada, um ômega-t, onde ômega é a frequência de rotação do equipamento. Esse M0 é a massa do desbalanceamento, ou massa desbalanceada, e o esse é que é a distância do centro do sistema aqui até a massa desbalanceada, é um pequeno raio que se chama excentricidade para esse caso aqui. Tem a massa M maiúsculo, que é a massa do sistema, e as grandezas K e C, que respectivamente são a rigidez e a constante de amortecimento do amortecedor. E a restrição lateral, que obriga o sistema a vibrar só na vertical. Bom, o DCL para esse caso aí, a massinha orientada para cima, a força-peso, a força elástica se opondo e a força de amortecimento se opondo também. E além disso, a gente tem apontando para cima, né, que é a foto, o desbalanceamento nessa posição. Então a gente tem um FC, que é de força centrífuga. E só que a gente pode decompor isso na vertical e na horizontal. E vai ter uma força normal aqui para essa situação por conta da restrição lateral, aqui dada pela parede. E desliza sem atrito aqui. Só que a componente que vai contribuir diretamente para o movimento é a vertical, que é FC seno de ômega-t. E esse FC é a força centrífuga, como eu já falei. Então, aplicando a segunda lei somente para a vertical, que é a movimentação efetiva, eu tenho aqui, orientado já para cima positivo, que o somatório das forças atuantes é igual massa vezes aceleração. Então a gente vai ter a força de amortecimento negativo porque se opõe, força de mola, Kx, negativo porque se opõe, só que a componente da força centrífuga para cima, ela é positiva porque concorda com essa referência que a gente adotou aqui, que é igual massa vezes aceleração. Então a equação do movimento, já montadinha, fica com essa cara. O primeiro membro já é conhecido da gente, e o segundo também de certa forma, né? Porque eu tenho aqui um seno de ômega-t, e a magnitude que multiplica essa função harmônica aqui é a força centrífuga, que nada mais é que a componente vertical da força centrífuga ali. E onde FC ele vai funcionar como sendo o nosso F0. Qual que é a ideia aqui? É a gente utilizar coisas que a gente já viu. Como a gente já deduziu aquela expressão geral, que eu chamo de expressão mãe, a gente já deduziu isso, a gente vai utilizar esse recurso. Então eu sei que o meu FC é a força centrífuga, que é dado pelo produto da massa desbalanceada vezes a excentricidade, multiplicado pela frequência de rotação ao quadrado, que é o nosso, para esse caso aqui, é o nosso F0. Então se a gente sabe disso e substitui na expressão mãe, a expressão mãe é essa aí. Então a gente vai pegar, só substituir o F0 aqui, que é dado por essa expressão, aqui embaixo, no F0. Se a gente faz isso, e sabendo que por definição a frequência natural ao quadrado é a rigidez pela massa, no caso a massa M maiúsculo, porque é a massa do nosso sistema, e isolar o K, se a gente faz isso e ainda substitui na expressão mãe, a gente chega nessa configuração, certo? A gente chega nessa configuração aí. Tá? Que é a substituição direta lá embaixo. E já montando aí de uma forma mais avançada, o que apareceu aí? Apareceu um ômega n ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Ora, eu sei que por definição R, a razão de frequências, é ômega sobre ômega n. E aqui está o quadrado invertido, então é 1 sobre R ao quadrado. Então se eu substituo isso aqui,
vai aparecer o R ao quadrado e eu posso colocar o R ao quadrado no numerador do segundo membro, de forma que o meu fator de amplificação para esse caso do desbalanceamento rotativo é dado por essa expressão. Então a diferença dela com a expressão mãe é que na expressão mãe é um número, é o 1, né? É a unidade que está no numerador. E aqui eu tenho R ao quadrado. Então a fase, para esse caso, não vai mudar. É a mesma expressão. Se eu ploto aquela expressão, eu vou conseguir essas duas curvas aqui. Uma para o fator de amplificação e outra para a fase. Então as análises são parecidas. Só que, olha só que interessante o gráfico. Como tem um R ao quadrado no numerador do fator de amplificação, essa curva só pode nascer de zero. Então todas as curvas em função do zeta, ou seja, do fator de amortecimento, elas nascem de zero. Então elas vão avançando em R, atingem um máximo e depois começam a decrescer até atingir uma assíntota que, nesse caso, é a assíntota 1, é a unidade. Então todas elas vão convergir para a mesma assíntota. Certo? E a mesma análise aqui, né? Nessa primeira, olhando o gráfico de fase, de 0 a 1, a gente chama de uma região de que o sistema, a resposta do meu sistema, em função da excitação, ela está em fase. Então a resposta está em fase com a excitação. Então, se eu cresço nessa região, eu estou crescendo minha amplitude. É o que está aqui sendo denotado aqui. A partir de 1, então, se eu cresço com minha frequência natural aqui, perdão, se eu cresço com minha frequência de excitação, ou consequentemente o R, eu estou na região de oposição de fase, ou seja, a minha resposta ela está em oposição de fase com a excitação. Estou contrariando. Então, por isso que ela diminui aqui, ó, a partir de 1. Tá certo? Então, a análise é análoga. Tá bom? Então, olha aqui, em 1 a ressonância, né? E a assíntota 1 está aqui em rosa também. Lembrando, mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla. A ressonância é, por definição, o caso que ômega é igual a ômega n, ou seja, a frequência de excitação é igual à frequência natural, ou R igual a 1. Qualquer coisa, se for 1,03, 0,97, por definição não é ressonância. Agora você pode falar que ele está na zona ressonante, que é as adjacências ali. Isso você pode falar. Tá? Mas temos que nos ater à definição. Tá bom? Bom, então tem só duas situações aqui. Para a gente fazer uma comparação, ali a gente tratou no domínio da frequência. Agora vamos imaginar no domínio do tempo, né? Coisa que a gente pode ter uma percepção mais imediata. Eu tenho aqui duas. Eu vou até voltar o gráfico. Ó. Eu tenho aqui. Imagina que eu tenho um. Opa, deu um atrasozinho aqui. Eu tenho aqui a máquina está parada em 0 e aqui eu vou acelerando minha máquina, crescendo em R. Então, qual que é mais vantajoso? Eu passar por essa zona ressonante devagar ou passar por essa zona ressonante aqui rápido? A gente vai ver isso agora. Né? Então, olha só, deu um pico. Vamos lá, tá? Deu um delayzinho aqui. Mas vamos lá. Eu tenho aqui duas curvas de aceleração. Em azul é uma aceleração mais branda e em vermelho é uma aceleração mais severa aqui, né? Mais acentuada. Então vamos comparar a resposta das duas. Olha só, em azul, olha que interessante. Em azul, eu chego, vai no tempo aqui, ó, o eixo horizontal do tempo. Então o tempo vai passando, eu atinjo lá o meu pico e depois ela volta a decrescer, como eu já falei. E estabiliza aqui, ó, em azul. Aí se eu pegar, vou programar meu inversor aqui, minha rampa de partida, com a rampa mais agressiva, né? Então aqui está essa em vermelho, mais íngreme, né? Mais inclinada. Então o que vai acontecer quando eu faço isso? Olha só, o sistema é o mesmo, viu, gente? É exatamente o mesmo. Então o sistema vai aumentando a amplitude, passa pelo máximo, depois volta a decrescer, e à medida que o tempo passa, olha só, ela vai convergir exatamente para a mesma amplitude do caso anterior. Exatamente. A única diferença é que ela passou mais cedo, né? Aqui foi por volta de 35 segundos, aqui por quase 20. Ela passou mais cedo e numa amplitude menor. Olha que interessante, ó. A amplitude em vermelho e a amplitude da curva em azul. A curva em azul foi a curva de aceleração mais lenta. E em vermelho a curva de aceleração mais rápida. Então no grito aqui, né, fazendo uma continha bem no bumba meu boi, passou de 0,5 para 0,4. Só para facilitar a nossa análise aqui.
Então aí caiu 20% aí a amplitude. Isso pode fazer toda a diferença entre um equipamento quebrar ou não. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a amplitude é 1, é 0,5, aqui é 0,4. Vamos supor que tem um estator. O que é estator? Depois a gente vai ver isso nos exercícios direitinho. É a parte estática do equipamento. E o rotor é a parte móvel. Então, se começa a vibrar muito e essa amplitude começa a ficar grande, ela corre o risco de bater no estator, se chocar com o estator e promover dano. Então, é conveniente, isso é normal, de regular a velocidade da rampa de partida de um equipamento. O pessoal na indústria usa o inversor para fazer isso. Você acelera, mas não acelera demais. Não acelera, tem aceleração, não pode ser demais, por causa do torque de partida pode romper o eixo. A gente pode ver isso, problema até de resistência dos materiais, isso, elementos de máquinas. Mas também não pode ser muito devagar a rampa, porque senão a amplitude você começa a oportunizar o dano aqui. Então ela tem que ter uma velocidade adequada para que ela não cause problemas. Tá? Mais uma vez, gente, isso aqui são rápidas palavras, a gente vai explorar isso com os exercícios. É só a prática que leva à perfeição mesmo, não tem jeito. Bom, então é isso por hoje, é só. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse material, inscreva-se no canal. Vamos espalhar, vamos disseminar a cultura aí da mecânica aplicada, fazer com que isso seja acessível a várias pessoas que precisem desse conhecimento. Tá? Grande abraço a todos e até a próxima.